Narrativas compartilhadas, tenho o prazer de continuar ouvindo Márcio Schettini, que agora vai contar um pouco sobre o momento atual dele profissional. Então, Márcio, conta para nós mais um pouco da sua experiência enquanto professor de português e por aí afora. Agora acho que eu preciso falar sobre isso, porque a minha vida profissional basicamente esteve na sala de aula como professor. E eu, assim como todo professor, eu acho, sempre tem alguma preferência, né? Eu acabei no começo trabalhando muito com gramática e produção textual, mas não adianta, né? A literatura também veio depois, lógico, a interpretação faz parte naturalmente do contexto da sala de aula, mas eu sempre levei o violão para a sala de aula. Isso é uma marca registrada. Muito bom. Quando eu encontro alguns alunos, eles falam assim: nossa, professor, que saudade das suas aulas, que você tocava violão. E isso virou uma marca mesmo registrada. E durante um tempo eu até acabei esquecendo um pouco o violão. Daí, olha, sabe, as pessoas me cobravam, falavam: mas cadê o violão, Márcio, cadê o violão? E meu primeiro emprego eu consegui por conta do violão. Porque eu me lembro, foi no Mundo Novo. Mundo Novo, com a Vera, né? Por causa dessa, era um diferencial. Saudosa Vera, Marilda, e havia uns 25 professores fazendo a seleção. E eu não tinha, na verdade, muita esperança. E eles fizeram uma dinâmica e tal. De repente eu recebi uma ligação e falaram: Márcio, a gente gostou muito de você. E você tinha levado violão também? Não, mas eu tinha colocado no meu currículo que eu tocava. E aí eu perguntei, assim, lá dentro da minha mente, eu falei: mas por que será? Eu nem experiência eu tinha, porque eu nunca tinha dado aula, né? Sim. E ela falou: a gente gostou porque você toca violão, nós queríamos alguém diferente, na verdade. E, nossa, aquilo para mim foi uma vitória e ao mesmo tempo, assim, foi um peso, né? No começo, óbvio, né? Porque eu nem imaginava que eu ia ser chamado para dar aula. E aí, a primeira música que eu toquei, na verdade, assim, eu lembro, deixa eu ver se consigo me lembrar, assim, foi uma música do Milton Nascimento, né? Aquela assim... A mão que toca o violão, se for preciso, vai à guerra. Eu esqueci essa letra, né? Acho que começa com a luta, esperança, fere a terra. O mesmo pé que dança o samba, se for preciso, vai à luta. Capoeira. Essa é de noite. Se deixar o Roberto ficar cantando aqui. Mas eu me lembrei da música porque foi a primeira experiência. Eu peguei essa música porque nós estávamos trabalhando... Fazer análise interpretativa do poema. É isso. Ótimo. E aí nós trabalhamos muito nós estávamos trabalhando com a questão da ditadura militar, né, de todo o contexto das músicas. Sim. E nós fizemos um projeto, na época nós tínhamos um projeto. Chico Buarque. Chico Buarque, Caetano Veloso, Geraldo Vandré, Cálice, essa não pode faltar, né? E então, nossa, aquele para mim foi um momento mágico, porque levar o violão e poder tocar e ainda ser pago para isso, foi simplesmente fantástico. E aí dali em diante, eu fiquei pouco tempo ali no Mundo Novo e depois eu saí, fui trabalhar no Objetivo, né? No Objetivo Centro, Objetivo Portal, aí Ângulo, trabalhei em várias escolas, né? E eu sempre levava o violão acabou virando minha marca registrada mesmo, né? E eu trabalhei muito tempo em cursinho também, pré-vestibular, e o cursinho me deu assim uma amplitude assim, de criatividade muito grande, porque toda vez que eu ensinava alguma coisa eu pegava o violão e falava: vou tocar uma música. Os alunos até davam risada, né? Às vezes gostavam, lógico. E aí, se fosse literatura, fosse gramática, fosse interpretação, fosse o que fosse, eu pegava o violão para tocar alguma coisa. Eu me lembro que uma vez eu fiquei pensando: eu preciso mostrar para os meus alunos como é que funciona uma dissertação, né? Toda essa trama, na verdade, de introdução, desenvolvimento, conclusão, porque no começo eles têm muita dificuldade de entender isso, né? Por que serve isso?
Por que tem que se dividir assim? Aí eu pensei, olha só, aonde foi minha criatividade, né? Eu pensei assim, tem uma música, olha, Trem das 11. Quais carinho do, faz carinho do, faz carinho do. Faz carinho, faz carinho, faz carinho. Não posso ficar, nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho minha casa pra olhar. Mas eu não posso ficar. Aí, o barato que os alunos falavam assim, mas o que isso, qual é a relação disso com dissertação, né? Mas se você parar a pensar, a música ela é uma dissertação perfeita. Lógico que ela não é uma dissertação. Não é narrativa. Mas ela tem uma lógica argumentativa diálogo, interessante. Porque ele diz que ele não pode ficar, né? E aí vem então os argumentos, né? Qual o primeiro argumento, né? Eu posso ficar mais um minuto com você, sinto muito, mas não pode ser. Primeiro, eu moro em Jaçanã, porque se eu perder esse trem, só amanhã de manhã. Isso. Aí eu falava para eles, imaginou então se essa mulher falava, viu, mas para com isso, dorme aqui, minha mãe não escuta direito, dorme aí, vai dar tudo certo. Daí ele diz, mas além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto não chegar, eu sou filho único, eu tenho uma casa para olhar, portanto, eu não posso ficar. Repete. Não é? Então, na verdade, a estrutura narrativa perfeita, dissertativa perfeita, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Os argumentos, né? Ligados por um elemento de argumentatividade, né? Uma interconexão, além disso. Então, eu comecei eu muitas vezes pegava as músicas que eu ouvia e eu ficava prestando atenção. Eu tinha um bloquinho que eu anotava tudo. Às vezes eu estava viajando, e eu pedia para a Silvia anotar para mim. Sim. Anota aí. Tal. Ah, tá bom. Ela anotava, não sabia nem do que se tratava. Tem horas que ela nem sabia do que eu estava falando. Mas aí esse bloquinho virou, então, na verdade, um repertório de usos do violão, assim, voltados para o ensino do português. Podia até escrever um livro sobre isso. Sim. E então, até hoje eu uso, esses dias eu estava trabalhando com meus alunos a questão do clichê, né? Daquilo que é criativo e daquilo que é clichê, daquilo que nós chamamos de lugar comum. E aí eu levei uma música do Vando, Você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. E aí, sem desmerecer, lógico, né? Mas mostrando, daí eu mostrei a do Djavan. A do Djavan era Faltando um Pedaço. O amor é um grande laço, um laço para uma armadilha, um lobo correndo em círculos para alimentar a matilha. E eu perguntei para eles, o que vocês acham, né? É óbvio que eles chegaram à conclusão de que o clichê estava na música do Vando. E eu falei, olha, gente, não é pior ou melhor, porque eu nunca desmereci as músicas, mesmo porque tem alunos que gostam de determinadas músicas. Mas foi muito interessante, porque assim você vai montando, construindo com eles o conhecimento. E a música, ela desperta isso no aluno. Né? Isso é sensacional. Os exemplos. Né? E gramática, você teve alguma? Gramáticas, a gramática teve várias, viu? Deixa eu ver se eu consigo me lembrar de alguma coisa aqui. Porque gramática, na verdade, desde a ortografia, eu me lembro que eu pegava uma música, por exemplo, para falar sobre ortografia, né? Essa aqui é do Engenheiros do Havaí. Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão. Uma estrela de brilho raro, um disparo para o coração. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês.
vivendo num país sedento, num momento de embriaguez. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. E aí eu explorava, por exemplo, a ortografia, né? Que jeito? Ele fala, a vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês e depois ele usa insensatez, né? Ou seja, são duas palavras que terminam em es, mas seguem regras diferentes. E aí eu lanço o desafio para eles, né? Como é que se escreve essas palavras? Então, aí você já desperta, na verdade, essa curiosidade e eles vão chutando, né? Talvez eles não sabem e tal. E aí, daí eu começo a construir a regra com eles, né? Então, qual a diferença das duas palavras, a formação dela, a morfologia dela, né? Então, nós sabemos que o inglês tem uma morfologia diferente, se refere à nacionalidade, assim como o japonês, o inglês, assim por diante. E assim tem vários exemplos, na verdade, eu poderia aqui ficar até amanhã cantando músicas. Tem uma música, por exemplo, que a gente fala do neologismo, né? Que é controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza. E aí eu falo também dessa terminação do ex, né, e do porquê, na verdade, ele criou uma palavra, né? Maluquez, para rimar com lucidez. E aí é mais um neologismo, né? Que ele, na verdade, criou em função de conseguir essa sonoridade. E aí eu exploro a questão ortográfica também, né? Então, assim, tem muitos exemplos, viu, Roberto? E assim, quando eu aprendi a usar isso, para mim, abriu-se um mundo novo, na verdade, porque é sensacional, né? É muito gostoso, porque, como eu disse para você, eu consigo colocar alguns talentos e algo de que eu gosto muito, que é a música, né, em favor do ensino do português. Muito bom. E aí você continuou dando aulas e parece que depois, em determinados momentos, começou a inventar outras coisas. Por exemplo... Sim. Então, eu fui coordenador por 3 anos também, né? E na época que eu estive no Ângulo, nós participávamos uma reunião que reúne todos os autores da apostila, alguns palestrantes. E eu estive nessa reunião e eu passei, porque eu ia conversar com o autor da apostila, na verdade, mas eu olhei assim, numa palestra, estava lotada, estava escrito assim, neuroeducação, reprogramando as dificuldades de aprendizagem. E eu adoro esse assunto quando se trata de mente, para mim, eu amo, né? Eu paro para ver qualquer coisa que diga respeito a como funciona a mente. Eu falei, nossa, que legal isso, gente. Entrei. Eu falei para a mulher, posso me sentar? Ela falou, não tem lugar. Se quiser ficar em pé, fica à vontade. Eu fiquei fascinado por aquilo. E aí eu fui querer fazer a pós, o curso chamava Neuroeducação, né? E fui, e ainda levei a Silvia na época, porque a Silvia estava fazendo mestrado, eu tirei a Silvia do mestrado. Olha só, que maldade. Porque ela adorava, na verdade, esse assunto também, dificuldades de aprendizagem. Ela ficou fascinada e até hoje ela trabalha com isso, né? Já faz mais de 10 anos. Sim. E depois eu fui me aprofundando também, eu acabei fazendo curso de programação neurolinguística, me tornei master em programação neurolinguística e coach também. Então é um assunto assim que me fascina muito. E hoje eu e a Silvia temos um instituto, nós montamos um instituto chamado Instituto Recomece, cujas iniciais são, na verdade, é uma sigla, né? Reprograme Consciência, Mente e Cérebro. E nós temos cursos, temos algumas vivências lá, que nós fazemos sempre trabalhando essa ideia de que você pode reprogramar qualquer coisa. Onde fica? Fica na rua Pacaembu 57. Aliás, se alguém quiser conhecer um pouco mais, tem a nossa página do Face, o Instagram lá, né? É o Instituto Recomece. E aí hoje nós temos atendimentos individuais, tanto de dificuldades de aprendizagem quanto questões, nós trabalhamos qualquer tipo de dificuldade, na verdade, porque se a gente levar em consideração que qualquer comportamento nosso foi aprendido em algum dia, né? Nós aprendemos até a ter medo, né? Sim. Já parou para pensar nisso? Sim. Nós aprendemos a ter medo. Normalmente adulto faz com que a gente tenha mais medo. Exatamente. Professores, pais. Ensina para criança. Até uma simples barata pode, né, nos deixar traumatizados, porque aquela programação que acontece um dia
ela vai ser trazida de volta. E aí a boa notícia é que nós podemos reprogramar. Sim, E aí, né, fica o convite, se alguém quiser conhecer o espaço lá, participar de algum evento. Nós vamos ter agora, em março, nós vamos ter um evento sobre prosperidade, o Ho'oponopono e a prosperidade. Ho'oponopono. Conta um pouquinho sobre o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma metodologia havaiana que é uma autoterapia, que permite que você mesmo vá se reprogramando e não permita que os seus pensamentos, os pensamentos que o limitam, acabem limitando a sua atuação no mundo mesmo. O que acontece é que nós temos pensamentos diversos durante o dia todo. Acontece que alguns não são realmente construtivos. Então, é nesse momento que o Ho'oponopono ele entra como uma ferramenta para evitar que esse pensamento tome conta de você. Então, é um mantrazinho, é bem interessante assim. Tem até um livro chamado Limite Zero que fala muito bem disso. E aí também, se quiserem conhecer, fique à vontade, entre em contato com a gente e nós teremos o prazer de recebê-los. Muito bom. Mas agora tem aberto para você dizer alguma coisa que você sinta que não falou, para finalizarmos. Olha, eu queria dizer que eu sou muito grato. Sou muito grato por todas as pessoas. Eu agradeço muito as pessoas que passaram pela minha vida. E você é uma delas, Roberto. Porque você é inspirador, porque você ama o que faz. E quem ama o que faz sempre inspira as pessoas. E o fato de você amar essa profissão, 51 anos de sala de aula, não é para qualquer um, né? E não é porque a gente precisa, mas é porque a gente gosta. Então, eu sou muito grato a você, eu sou muito grato a muitas pessoas que mostraram caminhos diferentes para mim. E então eu agradeço muito o fato de estar aqui, porque eu até brinquei com você, falei, nossa, você chamou tanta gente assim importante, né? E agora me chamou para falar aqui. Porque você é importante. Eu agradeço. Eu estou me sentindo importante. Muito obrigado. Eu agradeço muito, viu? A oportunidade de estar aqui mesmo. Muito obrigado. Márcio, somos nós que agradecemos, viu? Deus te abençoe, muito obrigado. Você foi brilhante durante o tempo que você esteve conosco, colaborou sempre muito aberto, receptivo, alegre, feliz, muitos companheiros, todos juntos. O tempo do Catarsis foi maravilhoso. Sim, sim. E depois também, nossos encontros e reencontros. Sem dúvida. A nossa gratidão enorme de você ter vindo até aqui para falar um pouco conosco, contar um pouco da beleza dessa sua vida. Tá? Nossa, nem eu sabia que tinha tanta coisa. E tem muito mais. Aliás, ele é meu padrinho de casamento, diga-se de passagem. Né? Um prazer enorme. E Deus abençoe. Viu? Amém. Muito obrigado por tudo que você tem feito para o bem da humanidade, porque aí atrás existe isso, né? Você trabalha em função do bem da humanidade. Muito obrigado. Então, muito obrigado. E até o próximo encontro nosso, a próxima entrevista. Muito obrigado de estar conosco até agora. Até breve.